Olá, queridos. Graça, paz, prosperidade a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez pelo YouTube, nosso canal, pelo CAT, Curso de Aperfeiçoamento Teológico. E hoje, interessantemente, estamos começando o nosso curso de batalha de escatologia. Estou gravando algumas aulas de escatologia. Peço perdão aos irmãos de escatologia. Vamos fechar escatologia com certeza. Paramos, ainda faltam 6 capítulos, se eu não me engano. Né? 6 não, faltam 8 capítulos, são 4 módulos de 2 capítulos. E nós vamos fechar em nome de Jesus. Por favor, nos ajude, deixe o seu like. Nos ajuda a divulgar o canal, acione as notificações. O YouTube, às vezes, muitos youtubers têm reclamado disso. Alguns youtubers têm reclamado que o YouTube não manda as notificações, mas estamos aqui justamente para poder dar início a esse trabalho. Se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. Hoje é apenas a aula inaugural, é a apresentação de batalha espiritual. Vamos trabalhar com, olha gente, é muita matéria. Eu fiz um planejamento para 16 aulas, mas eu estou achando que isso aí vai muito além disso, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, quero louvar o Senhor pelos alunos que estão inscritos. Os alunos que já estão inscritos, vocês estão no grupo, vocês sabem disso, né? Vocês têm um grupo aqui no YouTube, então vocês, no WhatsApp, então vocês, querendo, perguntem. A Josiane está assistindo essa aula, é a secretária do curso, ela está assistindo a aula. Então, qualquer coisa, vocês mandem pelo grupo alguma pergunta que ela passa para mim. E não podendo responder ao vivo por causa do horário, eu com certeza vou responder a vocês no momento apropriado. Amém? Vamos orar então agora, em nome de Jesus? Pai bendito, nós nos colocamos aqui, sabemos, Pai, a dificuldade que é esta matéria. Sabemos, ó Deus, da complicação que é ensinar, falar, instruir sobre batalha espiritual. Sabemos, ó Deus, o quão difícil é, ó Deus, nós nos colocarmos na brecha, porque parece que o inferno vem com tudo. E nós queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos, Pai, nesse momento. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, guarda cada aluno, guarda cada alma, cada pessoa, guarda o seu lar, guarde a sua casa, guarde seus filhos, sua parentela, bens. Repreendemos agora toda tentativa de retaliação aqui, em qualquer lugar, em qualquer igreja. Repreendemos toda a ação do inimigo contra essa aula, contra a informação. Guarda os teus servos de norte a sul do Brasil, em Portugal, no Japão, na França, Pai, na Europa como um todo, na África. Guarda teus servos. Nós estamos aqui agora começando, então, essa nova matéria. E nós vamos começar justamente trazendo uma bem base para você entender o que é batalha espiritual. Primeiro, você está no CAT, é o curso e aperfeiçoamento teológico. Essa batalha espiritual nível 1, nós vamos tratar de batalha espiritual, não vamos ter viés ou intercessão profética, mapeamento de territórios. Nós vamos trabalhar com uma série de coisas interessantes e importantes para nós. Amém? E eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos ver aqui como a primeira base que nós utilizamos, nós gostamos de utilizar aqui, é justamente o apóstolo Paulo dizendo: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra dominadores, contra aqueles que vêm nas trevas, os que estão realmente nas hostes espirituais da maldade, para lutar contra nós. Então a nossa luta é uma luta gigante, uma luta em glória. Mas nós estamos assegurados no nome de Jesus, com certeza. Estamos aqui embasados no nome de Jesus e é por isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. É para esse nível de batalha que estamos. Mas vamos lá. O que é batalha espiritual? A gente precisa compreender, na verdade, muito se fala de batalha espiritual, muito se alude de batalha espiritual, muito fala-se sobre batalha espiritual, mas às vezes as pessoas, infelizmente, ao invés de prestar um bom serviço, ao invés de falar sobre batalha espiritual na forma correta, levam o tema batalha espiritual para um nível muito ruim. Infelizmente, nós que trabalhamos com batalha espiritual, militamos batalha espiritual há muito tempo,
Nós sofremos perseguição, não é só do diabo. Às vezes sofremos perseguição da igreja. Por quê? Porque, infelizmente, muitos que vão dar seminários, congressos, cursos, levam batalha espiritual para um nível não tão empírico, um nível não tão, como eu posso dizer, não tão técnico, um nível não tão complicado. Amém. Voltou, gente? Ah, então tá bom. Tô vendo todo mundo reclamando aqui que ficou ruim, ficou ruim. Me avisem aí. Qualquer coisa, se travar, vocês... Mas voltou? Só quero saber se voltou. Tô vendo aqui Paulo Júnior, alguns falando aqui. Voltou, gente? Então vamos lá. Por que batalha espiritual? Por que batalha espiritual, infelizmente, tem esses problemas? Porque, infelizmente, as pessoas que, algumas, né, não vamos falar disso, que eu tenho amigos que militam comigo em batalha espiritual, são homens e mulheres sérios, pessoas, sabe, isso, glória a Deus, então tá voltando, voltou, amém, glória a Deus. Então são pessoas sérias, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que não falam besteira, pessoas que não entram com experiências. Batalha espiritual é difícil, porque há dois níveis de entendimento e conhecimento. Primeiro nível, aquilo que está na Bíblia, aquilo que é bíblico, aquilo que verdadeiramente é passível de entendimento, é passível de você compreender. E outras coisas, infelizmente, é aquilo que eu passo, a minha experiência. Nem sempre a minha experiência vai ser a experiência que vai abençoar a sua vida. Então, o que aconteceu? Quando Mary Baxter escreveu Divina Revelação do Céu e do Inferno, é uma experiência pessoal, é algo dela. E a gente tem que tomar muito cuidado com as experiências pessoais. Desculpe aqui a redundância, experiências pessoais das pessoas. Você fala assim, olha, eu vi o Satanás frente a frente, ele sentou comigo, bateu um papo, como no filme Advogado do Diabo, ou como no filme que o próprio Kenny Rivers faz, Constantine e tal. Tá, legal. Então vamos entender uma coisa. Se cada um de nós começarmos a contar nossa experiência pessoal, que pode ter sido humana, espiritual e psicológica, eu não descarto nada. Fica difícil a gente traçar uma homogeneidade, ou seja, o que é homogêneo em batalha espiritual? É complicado porque as pessoas falam assim, eu vi o diabo. O outro, não, eu vi um anjo assim. Aí eu falo, outro, não, eu vi uma entidade X, uma entidade isso, uma entidade aquilo. Sabe, Então é complicado quando a gente começa a entender que a batalha espiritual pode ser tudo isso, como se fosse um yakisoba misto ou uma vitamina mista. Não, vamos partir daquilo que é bíblico, vamos partir do princípio daquilo que verdadeiramente é empírico e aquilo que faz parte de uma informação correta. Então, vamos lá. O que é batalha espiritual? É toda e qualquer luta contra a resistência. Isso é uma definição. É toda e qualquer luta contra resistências espirituais que afligem o homem no seu corpo, alma e espírito. E ainda, contra sistemas malignos que prejudicam o ser humano em sua essência social, economia, política e afetiva. Econômica aqui, tá? Aqui seria a econômica. Em sua essência social, econômica, política e afetiva. Mas contra todo ser que afasta o homem de seu Criador, e eu coloco Deus como o nome que todos nós usamos, e seu Salvador, que é Cristo Jesus. Ou seja, o que é batalha espiritual? É toda e qualquer luta de resistência, ou seja, tudo aquilo que resiste ao seu crescimento, tudo que resiste à sua felicidade, tudo aquilo que resiste à sua vida, de sua família. É tudo aquilo que são eventos sobrenaturais que, infelizmente, travam sua vida. E você vai ver, quando a gente fala de heranças espirituais, eu não gosto de falar a palavra maldição hereditária, porque Cristo tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Cristo tomou sobre si as nossas maldições. Eu entendo que são heranças espirituais, heranças genéticas espirituais, porque nossos pais não passam só o DNA, tá? Não é só, sim, acontece na mente. Nossos pais não passam só a cor do cabelo, a altura, a pele, cor de olho. Nossos pais também, infelizmente, eles passam para nós heranças espirituais do que ele viveu. Se você pensar o que é a genética, o que a genética descobriu, gente, o pessoal tá chegando, vai dando um like aí, nos abençoe, tá bom? A aula não acaba agora, mas se você puder dar uma passadinha no like, isso fica gravado.
Você vai poder assistir amanhã, mês que vem, ano que vem, enquanto o YouTube permitir, Deus permitir, Jesus não voltar e eu estiver aqui, com certeza a gente vai estar trabalhando e você vai assistir esse vídeo lá na frente. Então dá um like aí pra gente, nos abençoe, se inscreva no canal, assine as notificações, tá bom? Então vamos lá. Falar de demônio é muito fácil. Né? Quem já não ouviu falar de demônio? Cada um do seu jeito, cada povo tem sua forma de enxergar, de ver, de orientar-se nessa questão de malignidade, bondade, experiências com anjos, experiências com demônios. Aqui o Brasil, pela sua colonização escravagista, criou, na verdade, no nosso meio um sincretismo religioso, onde tínhamos no princípio já os índios, chamado índios, né? Mas são os nativos, os tupis, Tupinambá, Tupi, vai embora. Tupi-Guarani, e todos os Tapajós, todos os povos indígenas que estavam aqui no Brasil. Então eles já tinham seus cultos na terra, isso é antropologia, tá, gente? Tinham seus cultos aqui. Você pegar toda a América unificada, você tem Machu Picchu, você tem o Império Inca, você tem vários povos que tinham suas formas de adorar, de adoração. E tinha sacrifícios de sangue, sacrifícios de animais, sacrifícios de seres humanos, sacrifício dos inimigos. Ok. Vem, então, portugueses e espanhóis. Qual é a matriz, ou qual era a matriz dos portugueses e dos espanhóis? A matriz deles é a matriz católica romana europeia, ou seja, a matriz católica opressora. E eu não estou aqui para falar mal da Igreja Católica, só estou dizendo que a história diz isso. Se você pensar século pós-Idade Média, você está entrando nos anos 1500, 1600, 1700, e quando o Brasil entra nesse processo de colonização, você vai compreender que está aqui a Igreja Católica, que ainda respira, ainda tem os resquícios da Santa Inquisição espanhola, romana, onde você vai ver justamente, daí nasce Martim Lutero no século XVI, daí vem o King James, o rei James, que também quer se casar de novo, porque não aceita a questão de não poder casar. Então nós vamos ver, tudo é história, só para a gente entender, tudo isso faz parte da história da humanidade e também agora da história do Brasil. Então nós tínhamos os povos, aqui vem os católicos. Os católicos trazem o quê? A Companhia de Jesus, que são jesuítas, para que houvesse no Brasil, houvesse uma colonização com matriz católica. Ok. Os portugueses, bem assim como muitos daquela época, os ingleses, adotaram a prática da compra de escravos. De onde vêm os escravos? Da África, tribos africanas. Vamos deixar claro aqui, assim como a América Latina é muito atrasada, o continente africano ainda é muito atrasado. Você vai ver isso quando você faz uma análise do continente africano na questão geopolítica, econômica, a quantidade de déspotas, a quantidade de ditadores que tem na África, a quantidade de doença, a quantidade de morte, a quantidade de guerra internas, a quantidade de guerrilhas que ainda há na África em 2018, a quantidade de pessoas morrendo estupradas, pessoas morrendo assassinadas, degoladas, feitiçarias assim, tribais mesmo. Então você vai ver que o Brasil entra nessa, porque a cultura branca, escravagista, os escravocratas que estavam no Brasil, trouxeram navios lotados de escravos, não nasceram escravos, os negros não nasceram escravos, os negros nasceram nas suas tribos, os negros tinham suas tribos, vieram muitos príncipes tribais, vieram muitas pessoas que tinham capacitações nos seus povos e se tornaram escravos aqui. Qual era o culto, ou ainda hoje, o culto da matriz africana? O culto aos orixás. Entidades das florestas, entidades que compõem a flora, a fauna. Muito próximo também a Wicca, né, a magia branca europeia. Muito próximo se você que gosta de assistir Merlin, os filmes de Merlin, se você consegue assistir Harry Potter, se você assistir todos esses filmes que são mais lúdicos, você vai ver que elfos, fadas, anões, é a forma europeia de ver, e os negros tinham a cultura negra tribal tinha seus deuses, e a gente conhece aqui alguns, né? São os orixás, as tribos, né? Que trouxeram para cá, trouxeram seus orixás aqui, alguns mantiveram seus nomes, outros foram trocando seus nomes, e quando chega no século XIX, possivelmente 18 e 19, a Igreja Católica, querendo arrebanhar mais pessoas no Brasil, principalmente na Bahia de Todos os Santos, aceita que os
libertados, aspas para libertados, né? Que Isabel não libertou ninguém. Na verdade, ela piorou a situação no Brasil. Não era nem para ter escravos, né? Não era nunca para ter. Isso é uma mancha na humanidade. Escravatura é uma mancha na humanidade, não importa, não importa a cor da pessoa. Não dá para ter escravo. E escravo não é uma coisa nova. Se você olhar o mundo grego, o mundo egípcio, na Bíblia, você vai ver que Israel foi feito escravo. Os hebreus são feitos escravos do Egito. Ou seja, a escravatura é uma coisa endemoniada, vamos ser sinceros. A pessoa escravizar a outra é um princípio não só moral, mas espiritual maligno. Ok. Aí o que é o Brasil hoje? O Brasil hoje é a mistura do catolicismo com a cultura indígena, que já estava aqui, com a cultura negra que veio da África com seus orixás. Aí juntou-se o quê? Século XIX, vieram os missionários do sul dos Estados Unidos, missionários batistas, os missionários presbiterianos, missionários congregacionais. E por último, os missionários Gunnar Vink e Daniel Berg, no finalzinho, já nos inícios dos anos 2000, os missionários que deram o surgimento da Assembleia de Deus. Ou seja, 4 escolas missionárias vieram para o Brasil. Sendo que dessas escolas missionárias, tanto a batista como a presbiteriana, como a congregacional, veio com maçons. Lembrando que Robert Calley, que foi o fundador da Igreja Congregacional, era amigo pessoal de Dom Pedro II, que era 33º grau na maçonaria. Olha só, vamos lá, não terminamos. Daí vem, então nós temos agora o culto indígena, o culto pagão dos nossos queridos nativos, nós temos o culto católico dos jesuítas, nós temos o culto africano tribal, nós temos os protestantes com a maçonaria. O que mais está faltando? Por fim, vem o kardecismo. Por fim não. Lá para o meio vem a doutrina de Allan Kardec. É o Evangelho de Jesus segundo Allan Kardec, que é o espiritismo kardecista, muito conhecido como espiritismo de mesa branca, aí que tem vários apelidos. Beleza. Acabou aí? Não. Vocês estão me acompanhando? Acabou aí? Não, não acabou. O que mais o Brasil vê? Aí, por fim, vieram as novas religiões. Né? A década de 60 e 70, uma revolução, como diz o pessoal da Nova Era, uma revolução cósmica, uma revolução cultural. Você tem o Woodstock. Mas você não está dando aula de batalha espiritual? Sim, é batalha espiritual. Você, se não conhecer história, você não entra em batalha espiritual. Satanás já cantou pela boca de Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi isso, eu vi aquilo, então a gente tem que entender. Se você quer entrar em batalha espiritual, você tem que ser bom de história. Você tem que conhecer a história do seu país, a história do mundo, para saber onde Satanás está trilhando com a humanidade. E a religião no Brasil é o que é por causa desse nascedouro, esse berço esplêndido que o Brasil foi ninado, gerado e criado. Ok, beleza. Vamos para agora a nova era. Então chegou a nova era, veio as matrizes, veio as influências também orientais, e aí você começa a ver algumas situações e grupos que vieram, chamados grupos fraternais, né? Que vêm, de certa forma, abrindo porta para outros níveis de interação espiritual. Ok. E agora, quem é o Brasil? O Brasil é o país da igreja neopentecostal, porque nos anos 80 para 90, a igreja evangélica, chamada protestante, cresceu muito. Ao crescer muito, um anseio de liberdade sobre a igreja evangélica criou as igrejas chamadas neopentecostais, as comunidades. Eu conheço muitas comunidades maravilhosas, muitas igrejas neopentecostais são de Deus. E houve o racha? Sim, houve o racha porque tinha que haver. Porque, infelizmente, muitas situações que ocorriam na igreja protestante era opressora. Porque a igreja protestante dos anos 80, 90, a igreja Assembleia de Deus era cheia de usos e costumes, os pastores eram extremamente duros, a igreja chamada tradicional não tinha experiência com o Espírito Santo, era muita doutrina e aquele culto, né, bem morno, bem frio, aquela coisa. Então, de repente, algumas pessoas começaram a sentir a necessidade e algumas igrejas foram aparecendo. E dentre elas, a Igreja Universal do Reino de Deus. E depois, a Igreja da Graça, R.R. Soares, dizem que os dois são cunhados. Então, essas duas igrejas expandiram, começaram um movimento, paz querido, Deus abençoe, com um movimento
pentecostal mais povão. E aí vem a Universal do Reino de Deus, que você já conhece. Eu não estou aqui falar mal de igreja nenhuma, tá? Antes que algum irmão da Universal, algum irmão da Graça, algum irmão da Mundial venha falar, o pastor está indo para a televisão para o YouTube, perdão, para falar mal da minha igreja. Não, só estou contando a história do Brasil. O que temos hoje, o que nós somos hoje como igreja, gente. É só isso. Tá bom? Onde nós chegamos como igreja hoje. Nós somos essa sopa de letrinha. E agora nós temos uma dificuldade muito grande para fazer batalha espiritual ou trabalhar com batalha espiritual se nós não temos uma consciência, infelizmente, uma consciência grande, sabe? Isso, o sincretismo religioso. Quando a Igreja Católica, a partir da Bahia, deixou que os santos católicos pudessem ser chamados com o mesmo nome das entidades do candomblé. Aí você tem candomblé, umbanda, quimbanda, macumba é um apelido, e você tem várias matrizes. Mas respeito, gente, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Vamos lá, voltando aqui à batalha espiritual. Lá na frente a gente vai confrontar essas coisas aí. Hoje eu não vou começar confrontando, não. Deixa eu começar light hoje. Lá na frente a gente vai ter que socar muitas coisas aí. Então, vamos ficar mais light agora. Voltando, o que é batalha espiritual então? Batalha espiritual é você primeiro tirar todo o preconceito que é na sua mente. Você vai ter que desconstruir a partir de agora uma série de coisas que você pensa que sabe. Uma série de coisas que você achava que comandava, controlava, que você tem essa capacidade, que eu assisti um curso do X, do Y, da irmã fulana, do pastor tal, do apóstolo Beltrano, do Cicrano. Primeiro, batalha espiritual é dividida em dois níveis de experiência. A experiência bíblica, aquilo que você pode buscar na palavra de Deus, e a experiência pessoal. Sendo que, deixo bem claro, experiência pessoal, ela tem que ser muito bem contida e retida, para que você não passe por ridículo e aquilo que para você foi algo interessante, para outro seja escândalo. Então, o que foi bom para mim não pode ser escândalo para vocês. Então, tem que tomar muito cuidado quando as pessoas vão para frente da igreja testemunhar certas coisas em níveis de batalha, de oração, de ataques e tentam jogar para a igreja um entendimento. Eu só posso fazer aquilo que eu entendo, mas eu não sou também... você também não é obrigado... Você também não é obrigado a entender o que eu entendo. Então, temos que ter esse combinado, tá bom? Vamos lá, então. Voltando aqui. É toda e qualquer luta contra resistências espirituais. Você tem resistência financeira? Na sua casa tem resistência à paz? Você briga muito com a sua família? Você tem resistência na área com os vizinhos? Você tem resistência na sua própria igreja? Ou seja, tudo que houver de resistência e que você entende que é humano, mas também é espiritual porque é uma influência, é uma batalha espiritual. Porque, na verdade, você quer desenvolver a sua vida. O ser humano nasce e ele quer ser feliz. O ser humano cresce e ele quer ser feliz. O ser humano forma família e ele quer ser feliz. O ser humano ele trabalha e ele quer prosperar e quer ser feliz. O ser humano estuda, quer se formar, ele quer ser feliz. O ser humano gera filhos, família, e ele quer ser feliz. Então, nós queremos ser felizes. Não é pecado. E não tem religião certa para ser feliz. Não tem doutrina certa para ser feliz. Não tem filosofia certa para ser feliz. Não tem ateu, crente para ser feliz. As pessoas querem ser felizes, está no nosso DNA. Só que tem um porém, nós temos um sistema aí fora que luta contra toda a felicidade que eu e você queremos, almejamos e precisamos ter. Infelizmente, eu não estou demonizando tudo, até porque tem a questão humana, tem a matéria-prima que é o ser humano. Mas entenda, o ser humano ele é um ser social. Na psicologia social, a gente entende que, na maioria das vezes, o ser humano ele é induzido a pensar e a fazer aquilo que o todo, que a maioria está fazendo. É o que a gente, infelizmente, chama de boiada. Alguns, até de maneira mais chula, falar de porcada. Mas Então vamos entender que muita gente gosta de carnaval não é porque escolheu o carnaval para gostar como cultura, é porque recebeu do pai, da mãe, do avô, os vizinhos. Se ele não fizer isso, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma pessoa isolada no seu bairro, na sua rua. Muita gente gosta de certas festas, de certas culturas, não porque ela escolheu aquela cultura, por isso que eu falei da história do Brasil, porque ela é induzida aquilo. Se ela não for para essa festa, se ela não participar dessa cultura, ela vai ser um ser isolado. E pode ver que quem não gosta e diz não, fica isolado, porque a sociedade faz isso com a gente. Satanás aproveita esse sistema social, essa necessidade que você e eu temos, porque somos seres sociais, somos seres que precisamos um do outro. Alguns até mais do que outros. Alguns seres humanos precisam da aprovação do outro, que é uma coisa, meu Deus, ele faz tudo para os outros a aprovarem.
Então, eu vou no futebol, não jogo nada, não aguento correr, mas eu vou porque eu preciso da aprovação dos meus parceiros. A mulher, a moça, vai numa festa que ela não gosta, o barulho, uma música que ela não gosta, as pessoas que ela não gosta, o ambiente que ela não gosta, mas ela vai por causa das amigas, vai por causa da irmã, vai por causa da prima, vai por causa da tia, porque precisa da aprovação dessas pessoas. Vocês estão entendendo como funciona a questão do sistema? Ele é um sistema sócio-interativo, mas ele é sócio-espiritual interativo, porque ele também é espiritual. Sabe, isso, infelizmente, gera um esquema. Um esquema é modo de funcionamento social. A psicologia social explica isso. O que é um esquema? É quando eu, você, 10 pessoas... Por exemplo, a doutrina de uma igreja é um esquema. A gente fala de esquema no sentido negativo, né, da corrupção, porque é um esquema também. Né? A propinolândia é um esquema. O roubo, combinado entre muitos, é um esquema. Mas viver em comunidade é um esquema. E aí entra justamente esse empenho que Paulo conseguiu codificar, e Paulo disse o seguinte: isso é um sistema. Nós vamos ver na frente. Isso é um sistema, e esse sistema não vou dizer que te obriga, mas esse sistema faz o quê? Faz com que você, na sua essência socioeconômica, política, afetiva, seja obrigado a atender os anseios da sociedade, porque se não atender, você está fora. Vamos ver aqui, mais à frente, onde está a batalha espiritual? Aí hoje nós vamos falar de 4 pontos, se não 5. Onde está a batalha espiritual? A batalha espiritual está no inferno, primeiro tem que entender isso, está no inferno. A batalha espiritual está nas regiões invisíveis ou nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo diz. A batalha espiritual está na terra e a batalha espiritual está nas pessoas. O primeiro lugar que a batalha espiritual está é no inferno. Por que está no inferno, gente? Por que a batalha espiritual está no inferno? E aí vamos, como é batalha espiritual básica, vamos ter que partir... vocês me perdoem, eu não sou prolixo. Quem me conhece sabe que eu não fico dando volta, mas sou professor. Como professor, a gente tem um bom hábito de explicar tudo desde o início. E eu me sinto obrigado a explicar a vocês desde o início. Deus criou o inferno? Não. O inferno foi gerado. Como? Quando o homem caiu. Deus criou as regiões celestiais para Satanás habitar? Não, as regiões celestiais eram a ponte entre o homem e Deus. Você vai ver que Jacó, quando ele vai para o Val de Jaboque, quando ele dorme com a cabeça sobre a pedra, Val de Jaboque é a luta contra o anjo. Ele coloca sua cabeça sobre a pedra, tem um sonho onde uma escada aparece, um sonho profético, ele vê anjos subindo e descendo. Jesus, quando fala com Natanael, lá no Novo Testamento, diz assim: a partir de agora vocês verão sobre a cabeça do Filho do Homem anjos subirem e descer. As regiões celestiais é um tribunal de Deus. Por que virou o tribunal de Deus? Não era para ser um tribunal de Deus, não era para ser um fórum. Nós vamos estudar isso lá na frente um pouco mais, falando sobre legalidades, tá? Porque quando o homem caiu, as regiões celestiais era para ser do homem. Você vai ver lá em Apocalipse, quando Miguel vai disputar esse lugar, Miguel vai expulsar Satanás desse lugar. E a igreja vai cantar: caiu, caiu, caiu a antiga serpente, o dragão caiu. E não se achou mais o lugar que era dele. Foi para a terra. Porque Miguel vai expulsá-lo de lá. Em termos de justiça, em termos de... entrando um pouquinho na filosofia do direito, entrando um pouquinho na questão do direito, e aí também, se você quiser estudar batalha espiritual com intercessão profética, você vai ter que entender um pouquinho de jurisprudência, direito, legalidades. Pensa que é fácil estudar batalha espiritual. Não é só ver demônio por aí e falar, sai em nome de Jesus. Funciona assim não. A não ser que você queira trabalhar só com pessoas. Mas quando você trabalha com batalha espiritual no viés amplo, num viés macro, você tem que entender de história, geografia, você tem que entender de Bíblia, filosofia, psicologia, direito. Não vem dizer que esse negócio não, Deus vai te dar, abre a boca e encherei. Não, você só dá o que você tem. Deus só te dá o que você tem pré-requisitos para receber. Você não pode ensinar medicina a quem não sabe ler. Ou ensinar, que eu falo teoricamente, né? Você não pode ensinar a pessoa física quântica se ela não sabe matemática. Deus não vai te ensinar aquilo que você não tem pré-requisito. Antes de te ensinar uma coisa alta, grande,
poderosa, ele vai te ensinar algo mínimo, pequeno, para que daqui você chegue lá. A fé é do tamanho de um grão de mostarda, a fé não é do tamanho do monte, tá bom? Então comece com coisas pequenas para as grandes, porque às vezes a pessoa é religiosa demais diz assim, eu não preciso de nada disso, a letra mata, já está fora do contexto, porque Jesus não quis dizer isso, que Jesus falou que a letra mata, a palavra letra ali significa lei de Moisés, a lei de Moisés mata, mas o Espírito vivifica. Então, voltemos para a batalha, porque uma das coisas também que Satanás faz é colocar cadeias, chamado de sofismas, na cabeça dos crentes. E os crentes desconstrói, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Gente, eu não tenho como responder muitas perguntas para vocês aqui não. Infelizmente. Porque são uma hora de aula. Se eu responder para cada um de vocês, vai ficar aqui na live até 7 horas da manhã. Eu gostaria muito, seria uma benção. Mas no momento eu não posso. Então vamos lá. Por que a batalha no inferno? O inferno, como eu disse, voltando aqui, o inferno não existia, Deus não criou o inferno. A pessoa diz, mas quem criou o inferno? Quem criou o inferno foi o homem. Ué, por quê? Porque, na verdade, quando o homem cai, ele dá a Satanás o direito ao lugar que era dele. Por isso que Jesus vem como segundo Adão. Ele vem para retomar, para cobrar, para consertar o que Adão e Eva, e nós, na consequência, claro, não adianta falar Adão e Eva erraram, e nós também viemos errando, para consertar essas obras do diabo. Satanás, então, faz o quê? Ele tem que alocar os seus demônios. Os demônios estão caídos. Estavam caídos aonde? Na terra. E estando caídos na terra, eles tinham que arrumar um jeito de dominar a terra, só que a terra era do homem. Quando Deus criou o homem, diz assim, crescei, multiplicai, sujeitai a terra, dominai-a, dominai sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais quadrúpedes, ou seja, Deus manda dominar todo o bioma, todo o planeta, ok? Então vamos lá. Sim, crianças podem ser oprimidas e até possuídas. Já tive, infelizmente, algumas experiências com crianças possuídas por demônios. É uma coisa muito ruim, é muito triste de se ver, tristíssimo. Não recomendo ninguém a ter esse tipo de experiência. Então Satanás agora, a partir da queda do homem, tem o quê? Tem o inferno, o ínferos, e tem agora as regiões celestiais. Para quê? João e Apocalipse nos mostra, João quando falou nas suas epístolas, não no Evangelho, ele nos mostra que Satanás trabalha nas regiões celestiais. Mas onde é que começa a batalha no inferno? Para nós hoje a batalha começa no inferno, por quê? Olha o texto da palavra de Deus. E o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem fala isso é Jesus. A nossa luta é contra o inferno, porque o inferno, ele quer ou tem vaga. Aqui no Rio usa muito aquela perua, Kombi, né? E o cara fica gritando na buzininha, tem vaga, tem vaga, tem vaga. E o inferno está gritando, tem vaga, tem vaga. E olha que está enchendo, né? Porque muitos têm ido para o inferno. Muitos têm morrido sem a graça de Deus. Muitos têm morrido rejeitando Jesus como Salvador. Muitos têm morrido com as suas consciências poluídas, com as suas consciências em culpa, em morte. Muitos têm morrido no Brasil e no mundo, e infelizmente, quando desencarnam, quando saem desse corpo, já saem, infelizmente, para uma situação de terror, de trevas, de ranger de dentes, como Jesus, sofrimento. O inferno é um lugar de sofrimento, de tormento eterno, gente. Esse inferno, o Hades, é o inferno das almas, onde Satanás... Por que eu falo que o inferno foi inaugurado? Não confunda os níveis de inferno, tá? Quando o Satanás caiu, ele veio para uma... por isso que vamos ter que desconstruir algumas coisas. Ele veio para uma atmosfera não física, ele veio para uma espécie de dimensão de escuridão e trevas, ok? E o inferno que nós conhecemos, para onde as almas vai, é chamado de Hades no grego, que é o inferno das almas. Hades é o irmão de Zeus na mitologia grega. Depois a gente vai estudar a mitologia, só para que você entenda. Então esse inferno foi inaugurado com os primeiros seres humanos que morreram fora da graça de Deus. A graça não é uma invenção de Cristo. A graça já existia no Éden. Ela foi perdida por Adão e foi religada por Cristo. A graça não é um advento de Cristo, a graça é o retorno através de Cristo. Cristo traz a graça novamente, porque ela já existia com Adão. Adão vivia pela graça, tá bom?
Pastor, mas os que são salvos vão passar a eternidade? Não, quem é salvo não, gente. Quem é salvo está assegurado biblicamente que vai para o céu. E eu falo céu, a gente vai entender muito bem que é céu, inferno, regiões celestiais, mas só por enquanto, para ficar mais pedagógico, vamos entender céu e inferno só como antagonismos, tá? Para você entender céu, inferno, inferno, céu, por enquanto, por enquanto. Depois a gente entra no mais profundo dessas questões de céu, porque tanto o céu quanto o inferno são divididos. Para que vocês entendam, tá? Eles são divididos. Então, não entenda céu como uma coisa só. Sim, é como falar, tem aquele prédio. Aquele prédio tem 10 andares. Então, se tem 10 andares, cada andar tem 4 famílias, então tem 40 casas naquele prédio. Mas quando eu me refiro àquele prédio, eu estou falando daquele prédio no sentido da rua. Mas dentro do prédio tem 40 apartamentos. O inferno, você fala inferno, mas o inferno ele tem divisões, ok? A gente tem aí Sheol, Sheena, Hades, Tartaro ou Tartaraô, então vamos, mas lá na frente a gente vê isso, vamos entrar aqui. O inferno Hades é uma criação da queda do pecado, da queda do homem, a questão do pecado. E até Jesus imperou o quê? A lei, o sacrifício, o sangue de animal. E a gente vai entender que o sangue é a moeda mais cara do reino espiritual. Na minha última aula eu falei sobre isso. Por que satanista precisa de sangue? Porque os demônios, a vida está no sangue. Vai lá em Levítico e vai ver, a vida está no sangue. Quando os demônios de alta patente, vamos colocar assim, né? De alta patente, pede ao satanista, ao bruxo, ao sacerdote, ao iniciado, que ele derrame sangue e ele vai ter que escolher qual vida ele vai dar sangue. Sangue de aves tem um preço, sangue de bois quadrúpedes tem outro preço e sangue humano tem outro preço. Então cada sangue tem um preço, cada derramamento de sangue tem um preço. É peculiar o preço. E cada sangue desse derramado, por exemplo, o sangue de um bebê, é o maior preço que pode se ter junto com o sangue de um virgem ou de uma virgem. Ok? Um virgem e uma virgem, eles não se contaminaram através do sexo. O sexo é uma contaminação. Infelizmente, o sexo é procriação, o sexo é uma prova de amor entre duas pessoas que se amam, o sexo é uma entrega, é uma união de almas, mas ao mesmo tempo o sexo é uma contaminação no reino espiritual nesse sentido. Tá bom? Então vamos lá. Por que a lei começou a derramar sangue? E como é que tinha que ser o animal? Quadrúpede, em primeiro lugar, no Yom Kippur, quadrúpede, uma ovelha, um animal manso, a sua pelagem tinha que ser pura, o símbolo do cordeiro, ele não podia ter mancha do pelo, nem mancha na pele, ele não podia ser aleijado, ele tinha que ser puro, não podia ter olho torto, não podia ter orelha torta, ou seja, o sacerdote examinava muito bem aquela ovelha, aquele cordeiro, para que ele fosse sacrificado em nome do povo, para expiar o pecado do povo no Yom Kippur, que é o dia que Deus instaurou, ou Deus instituiu para o povo hebreu lá no deserto, que fosse o dia da expiação. Yom, dia, Kippur, expiação. Então, o dia da expiação, o dia do sacrifício. Ok, ao mesmo tempo, eles também tinham um bode chamado Azazel. E esse bode, o sumo sacerdote confessava os pecados da nação no ouvido do bode e liberava ele para o deserto. E lá no deserto, ele era levado, um simbolismo, que ele era levado para o inferno, para a escuridão, para as trevas. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, no momento que ele está na cruz, no momento que ele é humilhado, no momento que ele é rasgado, no momento que ele é triturado pela guarda pretoriana, no momento que ele está sendo açoitado, ele é o Cordeiro de Deus. Até a cruz do Calvário, ele é Cordeiro de Deus. No momento que ele morre e desce às regiões inferiores, conforme conforme Pedro, conforme Paulo, conforme João, conforme Apocalipse nos declara, ele desce como bode Azazel. Jesus aí figura, tem arquétipos de Jesus, é tremendo. Ele é cordeiro, ele é o bode Azazel, porque ele tem que levar os pecados da humanidade para o deserto, que no caso é para o inferno, para o Hades. Lá embaixo ele é o atalaia de Deus, porque ele prega aos espíritos em cadeia, porque Deus, para ser justo e julgar a todos, como é que ele vai julgar os que viveram na lei, se eles não conheceram a graça e faleceram antes de Jesus? Então ele toma cativo o cativeiro, pega as chaves da morte e do inferno,
traz, você vai ver que em Efésios 4, todo mundo pensa no Efésios 4:11, né? A uns pelo Espírito, apóstolo, professor, só que antes diz assim, ele tomou o cativo o cativeiro. Ele deu liberdade aos homens e deu a ele dons, para que eles fossem apóstolos, profetas, sacerdotes, pastores, mestres. Então vamos entender como funciona essa questão toda. Jesus agora ó a cachorrada, gente, tem uma opção de cachorro latindo, isso não acontece essa hora, ó. Batalha pura, reina aqui em cima o negócio está feio, porque toda vez que a gente desvenda, isso aqui é um desvendar. Eu estou desvendando para vocês o reino espiritual, meu cachorro é quieto, ele quase não late. É um bully americano educadíssimo. Para lá, se vocês não podem ouvir, mas para lá tem mais de 5 ou 6 cachorros latindo. A manifestação através dos animais, tá bom, gente? Eles estão aqui em cima, tá pegando fogo. Mas também tem anjo lutando aqui. Mas vamos lá, voltando à aula aqui, deixa isso para lá. Importante vocês me ouvirem. Então vamos lá. Vamos ver que o Antigo Testamento está nisso. Então Jesus, ele é o cordeiro, ele vai como bode Azazel, ele vai como um atalaia, ele vai como anunciador. E quando ele volta como sacerdote. Olha, o quarto arquétipo de Jesus, ele volta como sacerdote. Tanto que quando Maria, olha interessante isso, Maria, a Magdala, vai no cemitério, no jardim, no horto, ela chora muito, porque o corpo de Jesus não estava lá. E ela olha para Jesus na madrugada, não tem luz, gente, é madrugada. Então, de repente, olha o que acontece. Ela olha para Jesus de costas, para ela Jesus está morto. Ela diz, jardineiro, fala a verdade. Onde é que vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E aí Jesus só cita uma coisa, Maria. Quando ele fala Maria ou Miriam em hebraico, não existe Maria. Maria é Miriam latinizado, tá, gente? Maria não é um nome judaico. O nome judaico é Miriam. Então vamos lá. Ela, Rabone, e ela em aramaico diz, mestre, e ela vai tentar tocar em Jesus. Presta atenção. Quando ela vai tocar em Jesus, Jesus diz, não me toques. Olha que interessante. Não me toques. Eu ainda não fui ao Pai. Essa linguagem é uma linguagem de sumo sacerdote. O sumo sacerdote na lei, quando ele estava pronto para entrar no Santo dos Santos, ele não podia ser tocado, ele não podia ser abraçado, ele não podia ser nem parado no caminho do átrio, né, o lugar externo, santo lugar e Santo dos Santos. O sumo sacerdote, naquele dia do Yom Kippur, ele não podia ser parado. Ninguém, se a esposa dele estivesse doente, se o filho estivesse morrendo, se ele tivesse, no caso, a casa dele estivesse pegando fogo, ninguém poderia nem incomodar, os levitas não poderiam nem chegar, os outros sacerdotes não poderiam nem chegar para ele para dizer assim, olha, corre aí que a sua esposa está morrendo. Ele não ia correr, ele ia fazer de forma correta. Ele ia entrar no Santo dos Santos, ele ia oferecer sacrifício, ele ia receber de Deus, ele ia levar um incenso. Então ninguém podia tocar no sumo sacerdote na lei. Jesus chega para Maria e diz, não me toques. Eu ainda não fui ao Pai. Não me toques. Ali ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele é o bode Azazel, ele é o atalaia. Agora ele está como o sumo sacerdote. Fazendo o quê? Em Apocalipse diz assim, eu fui vivo, eu que vivo, fui morto. Olha ele falando para João. Amém. Eu tenho as chaves da morte do inferno. Eu tenho a chave, eu tenho o cetro de Davi, aí fala sobre questão de Israel. Eu tenho o cetro, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ok? Ele tomou o cativo o cativeiro. Aí quando você chega... Aí você chega, está em Levíticos e Deuteronômio. Aí quando você chega... O sacerdote não pode ser tocado porque ele está purificado. Depois que ele troca a estola, que ele lava a mão, ele purifica com a água que está na bacia da purificação. Ele limpa as mãos, limpa os pés, troca a estola, vai lá para dentro. Ele não pode ser tocado, senão ele se torna impuro. E ele, para oferecer sacrifício a Deus lá no Santo dos Santos, ele tinha que estar puro. Se ele não estivesse puro, ele morreria. Os filhos de Arão, por muito menos do que isso, foram fulminados no santo lugar. Tá bom? Só lembrem disso. Só foram oferecer incenso no santo lugar, não foi no Santo dos Santos. Então o sumo sacerdote tinha os seus guizos na ponta da sua estola sacerdotal e tinha uma corda amarrada a seu pé. Caso parasse de tocar os guizos, os levitas, os sacerdotes puxavam ele para fora do tabernáculo. Voltemos então. Jesus fala para Maria, não me toque. Vai lá e diz, meus irmãos, diz a Pedro. Jesus parou na terra, porque ele não tinha ainda
se manifestado a ninguém, só se manifestou a Maria. Depois você vai ver lá em Emaús, os dois discípulos indo para Emaús, perdão, mas há uma cronologia aí que foge, não vamos entrar nisso agora, tá bom? Vamos só entender essa questão. Quando você vê que João diz, quem está estudando escatologia comigo no canal, João diz assim, eu vi quando o anjo gritou, quem é digno de abrir o rolo? O rolo é um testamento. Quem é digno de desatar os 7 selos? Os selos são, na verdade, proibição para que quem não fosse herdeiro não pudesse abrir o testamento. Aquele é um testamento de pai para filho. E só um herdeiro poderia abrir o selo. Quando João diz assim, olhei, chorei muito, porque não vi no céu, na terra, nem debaixo da terra, ninguém que era digno de abrir os 7 selos e desatar o rolo, ou abrir o rolo e desatar os seus 7 selos. Chorei muito. Quando o ancião de dias bateu no ombro de João, não chores, olha quem chegou. Se você olhar a cronologia disso, é lindo, olha quem chegou, João. Não chores, o Cordeiro de Deus chegou, o leão chegou, ele é digno, ele é herdeiro, ele chegou, acabou de chegar, João, fique em paz. Ele vai desatar os 7 selos, ele vai abrir o rolo e ele vai falar pra gente aquilo que ele não sabia na terra sobre os tempos que viriam, João. E você será o escrivão dele, você será o escriba dele. Você vai escrever tudo o que vai acontecer porque ele vai revelar para você o que está dentro daquele rolo. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Davi viu isso lá no salmo dele. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Se você pensar no salmo dele, ele está começando assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso. De repente ele para no verso 5 e diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele está dando um brado na Nova Jerusalém, perdão, na Jerusalém Celestial. Ele está bradando para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Se o Rei está aqui, que Rei é glória? O Rei do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, poderoso na batalha, ele está chegando, abre as portas para ele entrar. João diz assim, eu chorei muito porque não tinha ninguém. Levanta o teu olho, rapaz, ele chegou. Amém, gente? Isso é importante você entender, a cronologia espiritual, o quantum, o tempo agora se dilata para você entender o que está acontecendo, porque no quantum espiritual não tem Antigo Testamento, não tem Novo Testamento, é simplesmente... Foi. Por isso que Deus é eu sou. Yahvé, eu sou é presente. Eu sou não é passado. Há quem traduz como serei que serei, como um futuro ou um indicativo, mas ele é presente do indicativo. Ele não é futuro. Então a nossa batalha é no inferno, porque o inferno quer quebrar tudo isso que Jesus resgatou. O inferno quer tirar tudo isso que Jesus conquistou para nós. Esse salvo-conduto que Jesus nos deu de não ir mais para o inferno, eu tenho a chave da morte do inferno. Agora eu sei, eu permito, eu deixo, eu salvo, porque agora é comigo, a bronca é minha. O primeiro Adão não conseguiu, mas eu consigo e eu consegui. Segunda guerra é contra nas regiões celestiais. Meu Deus, a aula vai acabar. Só o sangue de Jesus. Não sair nem do 3º slide, nem do 4º slide direito. É bom que semana que vem tem mais aula. Segunda guerra nas regiões celestiais. 2 coisas que o homem perdeu. Infelizmente. O homem perdeu a terra. 2 coisas que ele perdeu. O homem perdeu o domínio da terra. A palavra, quando Deus fala assim... Crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. Claro, a palavra, tudo que está sendo escrito para nós, traduzido para o português, vem com um viés latim. Então a palavra domini é uma variante, é uma derivação de domus. Domus é tanto casa como senhor. E domini é senhorio. Domini é aquele que manda na casa. É o senhor da casa. Domus domini. Quando Deus fala para o homem, crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, seja dono do planeta. Domini. Domine a terra. Seja o que... Quando a gente fala fulano é domador. Não acabou não, gente. A aula de escatologia vai terminar. Falta 4 módulos. Então, quando fala domini, é que o homem é para dominar. Quem era esse Adão dominador? Eu só posso saber quem é Adão pelo segundo Adão.
O segundo Adão andava sobre as águas. Será que o primeiro Adão também fazia isso? O segundo Adão montou num jumento e esse jumento nunca tinha sido montado e não escocheou com ele, ou não pulou com ele. Muito pelo contrário, veio calminho, conforme a profecia de Zacarias. O primeiro Adão, o segundo Adão, quando os discípulos não conseguiam pescar, profissionais da pesca, tá? A gente não está falando de gente que vai final de semana ficar com a varinha, não. Estamos falando de Pedro, Tiago, João, André, profissionais da pesca, que não conseguiram pescar a madrugada toda, e diz assim, lançai a rede para aquele lado. Se você estudar um pouquinho de piscicultura, você vai saber que há momentos de lua, mudanças de lua, temperatura, faz com que cardumes se escondam. E para tirar um cardume debaixo de uma rocha, estou falando de água doce, né? Para tirar um cardume debaixo de uma rocha, ou tirar o cardume de uma certa situação, você vai ver que, está no módulo 17, você vai ver, escatologia, você vai ver que algo sobrenatural tem que acontecer para esse cardume sair dali. Quando os discípulos jogam a rede para outro lugar, por outro lado, o que acontece? Eles pegam mais de 100 peixes graúdos. É um cardume. Literalmente, Jesus atraiu um cardume. Vamos brincar, vamos colocar uma coisa na cabeça de vocês aqui. O alter ego, o que é alter ego para quem não sabe? O alter ego é um outro lado de uma pessoa. O alter ego do Superman é Clark Kent. O alter ego do Homem-Aranha é Peter Parker. Falando dos heróis, né? O alter ego do Hulk é o David Banner. E vai embora. O alter ego, porque é um falho e um herói. Um ser humano que todo mundo vê e olha, fala, Wagner, Deus te abençoe, e ninguém dá nada por ele, e um ser poderoso. O alter ego de Adão é Jesus, literalmente. Só estou criando aqui para vocês um paralelismo, porque Jesus é chamado de segundo Adão. Olha o que Jesus fazia. Jesus multiplicava pães e peixes. Gente, isso aí é multiplicar peixe. Peixe é um ser orgânico. Jesus teve que refazer a trama de vísceras, de pele. Isso aí é nanotecnologia para você multiplicar peixe. O peixe não saiu pulando igual o desenho, plop, 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 não. O peixe era refeito. A trama, o pão tudo bem nada, né? Mas moléculas do pão a gente entende, mas as moléculas de um peixe, que é um ser vivo, um ser orgânico, gente, é muito poder. Então você entenda que poderes tinha o primeiro, o Adão, antes de cair. É claro que ele nunca precisou usar isso, que o mundo não estava em pecado. O homem não tinha pecado. Então Adão nunca precisou provar para ninguém, multiplicar nada. Mas você acha que ele sujeitava um peixe como? Você acha que ele sujeitava a ave como? Você acha que ele sujeitava um leão, um tigre, um leopardo, um guepardo, um rinoceronte como? É o domus, é o domini. É o poder que Deus deu ao homem, está em nós. Infelizmente, estar dormente e latente. Oi, Lulu. Beijo, minha irmãzinha. Está latente, dormente, porque o homem vive em pecado. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Até agora, a natureza está dizendo assim, cadê Adão de novo? Cadê Adão de novo? Cadê? Cadê a Eva? Onde é que estão? Cadê os donos da terra? Nós precisamos de um rei, de uma rainha. Cadê os nossos reis? Cadê? Cadê os reis que falam da terra? A natureza está aguardando. E a gente está aqui, infelizmente, comendo mosca, brigando por causa de doutrina, usos e costumes e tentando ver quem tem mais razão dentro das igrejas. Mas voltemos aqui. As regiões celestiais eram nossas. As regiões celestiais é uma área espiritual, ela pertencia a nós como um todo. Hoje pertence? Pertence, mas não como um todo. É como você ter uma casa sua e que alguém está morando. E você tem que tomar cuidado, senão a pessoa vai pedir o direito de uso capião. O imóvel é seu, mas a pessoa que está morando. As regiões celestiais pertencem a nós, os seres humanos. Porque é a porta de entrada para o reino espiritual. Mas quem está lá? Ô Célio, Deus abençoe. Clélio, tudo bem, Clélio? Então quem está lá? Satanás. Olha bem, um dia em que os filhos de Deus, anjos, vieram apresentar, Ben Elohim, Benai Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem Satanás? E ele respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Isso aqui é literalmente as regiões celestiais desde que o homem caiu. Satanás passa a ter o direito de acusar. Ele é chamado de acusador por quê? Se alguém pensa que Satanás está na terra, não. Ele não está na terra. O inferno é hierarquicamente muito bem controlado. Pensa numa pirâmide. Está lá o líder maior, sublíderes, vai até chegar embaixo, nas castas, nos demônios que estão aqui espalhados. Então vamos compreender que as regiões celestiais é um lugar de
tribunal, é um lugar de disputa. Regiões celestiais é um lugar jurídico. Regiões celestiais é uma batalha espiritual muito difícil. Gente, olha, achar um profeta que sabe trabalhar ou lutar nas regiões celestiais é muito complicado. Porque uma coisa é você repreender um demônio numa pessoa. Uma coisa é você repreender um demônio numa região geográfica humana, física, terrena. Uma coisa é você lutar contra um ser, contra poderes, que é difícil demais, diga-se de passagem. Estou dizendo que é fácil não, estou dizendo que é um viés. Uma coisa é você lutar contra um demônio que está numa cidade, que está controlando vidas, está controlando um país. Outra coisa é você entrar nas regiões celestiais. Assim, você pode entrar no banco de chinelo, bermuda e camiseta. Mas num fórum você não pode. Você pode entrar em qualquer mercado de camisetinha, uma calça e chinelo. Perto de praia, uma canga, uma camiseta, mas num fórum não. Assim é o reino espiritual. Você pode entrar na sua igreja do jeito que você quer, você pode expulsar um demônio com alguma autoridade, você pode orar pelas pessoas porque a misericórdia de Deus está sobre a tua vida, a graça te ocupa, te cobre. Você pode fazer muitas coisas aqui na terra, mas nas regiões celestiais, não ouse. Não ouse entrar em guerra lá. Não entre, a não ser que o Espírito Santo te leve com muita autoridade e poder, porque lá em cima, desculpa, eu vou brincar agora, lá em cima o buraco é mais embaixo. Lá em cima é coisa para gente grande. Lá em cima é coisa para Jesus e aqueles que são parças de Jesus. Mas eu não sou parça de Jesus, não sei, é você quem sabe. Eu não vou dizer quem é parça de Jesus e quem não é. Não posso. Regiões celestiais, gente, é coisa de poderes geológicos, é coisa de poderes da Terra, é geopolítica, são planetas. Trata de anticristo, trata de satanismo, trata de alta hierarquia de poderes espirituais no inferno. Então nós temos uma luta, nós temos uma guerra, para que a gente não se perca aqui. A gente tem uma guerra, voltando aqui, no inferno, nas regiões invisíveis, na terra, nas pessoas. Já falamos da batalha no inferno. Estamos falando agora das batalhas nas regiões celestes. Olha bem que João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Cristo, ou Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos fazer uma hermenêutica, e se você quiser, até mesmo uma exegese do grego desse texto, mas vamos ficar com a hermenêutica, que é mais simples. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ué, aquele que comete pecado e pede perdão, alcança a graça de Deus, amém? Mas o que esconde, infelizmente, merece ser castigado, fica doente. Davi diz, enquanto eu calei, meus ossos se corroeram. Mas aquele que diz, perdão, Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, meu Deus, o que eu fui fazer? Esse está se quebrantando. O coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ponto. O versículo não podia acabar aí? Não. João dá uma esticada no versículo que, na verdade, vem um entendimento para a gente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar esses pecados confessados e nos purificar de toda injustiça. Peraí. Injustiça de quem? Deus é justo. Ele me perdoou. Eu confessei. Ele olhou para o meu coração, no profundo, no oculto, e disse, eu vou te perdoar mais uma vez. Onde está a injustiça? Ah, a injustiça está... Quando você vê a visão, é interessante, na visão de Zacarias, do sumo sacerdote Josué, lá no Antigo Testamento, olha como é que você tem que entender a cronologia bíblica. Após a volta de Judá, né, que a gente fala Israel, mas quem voltou mais foi Judá, do cativeiro, que começou lá em Assíria, Babilônia. Quando vem Neemias, quando vem Esdras, quando vem essa turma toda, eles estão voltando para refazer Jerusalém, refazer o Israel de Deus. Pode entrar pelas suas filhas na terra. Nas regiões celestiais, não, por favor. Regiões celestiais é coisa séria, gente. Vai por mim. Regiões celestiais é pra gente grande. Cresce um pouquinho, depois você entra lá. Mas vamos lá. Então, o povo está voltando. Deus usa os reis. Aí você tem Neemias. Você tem, antes disso, você tem Daniel. Você tem Neemias. Você tem Esdras. Você tem Esther. Mordecai e tal. Então, o que está acontecendo? Os reis que estão sucedendo, né, os medo-persas, os assírios, eles estão tendo misericórdia com os filhos de Abraão.
E estão dando tudo de novo. Quando você chega em Esdras e Neemias, eu aconselho você a ler tanto Esdras como Neemias, você vai ver, primeiro, a restauração da cidade em Neemias, e em Esdras você vai ver a restauração do templo e da lei. Ou seja, está sendo reconstruído. Mas isso sem antes Deus lá em Malaquias descer a lenha no povo, porque o povo não queria dizimar para voltar os sacerdotes e reconstruir a casa. Vocês estão com casas bonitas, com piscina, com churrasqueira, trazei os dízimos da casa do Senhor, casa do tesouro, para que haja mantimento. Ali Deus não estava pedindo para reconstruir o templo já tinha sido reconstruído. O problema é que reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, mas os sacerdotes estavam ainda trabalhando na lavoura. Sabe, o sacerdote ainda estava trabalhando, pescando, cortando madeira, porque ele tinha mulher e filho. Lembre-se que Levi não tem terra. Deus falou, a possessão de vocês sou eu. E ordenou para que seus irmãos, as outras tribos, dessem terrenos para que os levitas pudessem morar nos territórios. Então, preste atenção, você vai ver que, nesse momento, Israel quer reconstruir a sua casa. Só que lá em Zacarias, você tem um sumo sacerdote, Josué, que era o sacerdote daquela época, daquele tempo. E o texto que o profeta vê é que o sumo sacerdote Josué estava de frente para Deus. Olha, as regiões celestiais não é algo do Novo Testamento, é que Paulo fala das regiões celestiais, mas já existe desde a queda de Adão. Quando o sumo sacerdote Josué está perante o Senhor, ele está ali por quê? Porque Satanás fez uma acusação diante de Israel. Ele disse assim, o sumo sacerdote Josué, ele é o representante espiritual na terra. Ele é o sumo sacerdote, ele está representando Deus na terra para Israel. Então ele vem, ele é chamado, ele é como se fosse ao anjo da igreja, ao representante da igreja. Mas e aí o que Satanás fala? Ó, as vestes estão sujas. O que simboliza, o que significa as vestes estão sujas? Ali está falando de Israel. Israel não está cumprindo todos os ritos. Israel não dá dízimo. Olha bem, aí você vai entender Malaquias. Israel não está tão ligado assim em ti, não. Israel não está sendo zeloso. Israel, olha, Satanás é interessante, né? Ele é legalista. Ele odeia Deus, mas ele se preocupa se você está prestando culto de forma correta. Ele odeia o evangelho, mas ele quer saber se você está vivendo o evangelho de forma correta. Ele odeia os crentes, mas ele quer saber se você é cristão mesmo ou se você é um hipócrita. Ele odeia os pregadores, mas fica de olho para ver se o pregador vive o que prega. Por que isso? Porque tudo que você faz diante de Deus te traz benefícios. E se Deus está te dando algum benefício sem você viver corretamente aquilo, como se Deus fosse injusto, né? Como se Deus fosse um bobo. Então, se você está recebendo de Deus algo a mais do que você deveria receber, Satanás ele fica furioso e assim, não, você não pode dar isso para ele. É injusto, é ilegal. Sabe aquele irmão mais velho, invejoso, aquela prima que fala para a avó, vó, por que você está dando isso para fulana? Ela não comeu tudo, ela não fez o dever. Satanás faz literalmente isso diante de Deus. Por que você está fazendo isso por ele? Então o que ele foi fazer com o sumo sacerdote Josué? Você vai restaurar Israel? Você vai deixar eles reconstruir a cidade, Jerusalém? Você vai deixar eles reconstruir o templo? Mas a veste deles, olha só. Aí entra quem? O anjo do Senhor, é a teofania do Cristo. E ele diz assim, para trás, Satanás, ei, para trás, tu és uma atição do fogo, tu era um serafe, tu era um querubim ungido da guarda, mas como um serafe, ou seja, uma pedra fogueada, para trás. E o Senhor foi lá e mandou trocar as vestes do sumo sacerdote, ou seja, trazer purificação, através de quem? De Esdras. Quando lê a lei do Senhor lá em Esdras, o povo chora, os mais velhos começam a chorar porque a lei do Senhor estava voltando. A lei do Senhor vem para o coração. Aleluia, que coisa maravilhosa, gente. Como purificará o mancebo o seu caminho, guardando a lei do Senhor no seu coração? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ali Deus falou, manda limpar as vestes do sumo sacerdote para que ele possa sim receber as promessas de Deus. Ali já é regiões celestiais. Nós temos uma guerra grande nas regiões celestiais, não adianta orar pelo Brasil assim não, gente. Tem muita legalidade contra o Brasil. Tem muita legalidade contra o Brasil nas regiões celestiais. Tem muita morte de índio, tem muita morte de negros, tem muito assassinato, tem sangue de mártir no Rio de Janeiro. Os huguenotes que vieram, os calvinistas que vieram de Genebra para cá e foram assassinados aqui na época das capitanias hereditárias. Vamos estudar história. Vamos entender como tudo funciona. Nós temos uma guerra nas regiões celestes também, gente. Uma guerra tremenda.
Então vamos entender que a nossa guerra, a gente olha só aqui para baixo, olhando para o nosso umbigo, mas essa é uma guerra, para mim, é a mais difícil, queridos. Eu confesso a vocês. É uma das guerras mais difíceis que tem, é a guerra nas regiões celestiais. Mas vamos lá, que ainda tem mais coisa aqui, eu preciso... A guerra na terra. Jesus, ó. Sendo assim, celebrai os céus, e vós que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Apocalipse 12, 12, o que está expressando aqui? Ele será expulso. E quando ele for expulso, ele virá para a terra. E quando ele vier para a terra, meu filho, nesse ponto, a minha interpretação escatológica é que a igreja já tinha sido arrebatada. No capítulo 12, a igreja foi arrebatada. Então, quer dizer, a igreja foi arrebatada e outra parte da igreja está na terra. Mas vamos lá. Vamos entender que nossa batalha espiritual também é nesse mundo físico, gente. A nossa batalha espiritual também é aqui, ó, nesse mundo físico. E a gente está meio sonolento. E essa batalha é chamada nível de solo. É o nível solo da batalha espiritual. Esse povo todo que está aqui, essa multidão toda que está aqui, esse povaréu, nós precisamos entender que estamos aqui numa guerra muito grande. Sabe? Nós temos que entender o quanto Deus está nos chamando para esse nível de batalha. A gente tem que crescer um pouquinho mais. A gente precisa amadurecer um pouquinho mais, entender que batalha espiritual não é só emoção. Nada contra ninguém, Rebecca Brown, Mary Baxter. A gente traz muita gente internacional para o Brasil para falar para nós de batalha espiritual, mas muita gente gosta de ouvir falar de demônio. Na verdade, tem muita gente que gosta de ouvir sobre demônio. Eu acho interessante que cor dos olhos, cabelo, se ele usa branco mesmo, se ele tem cauda, 2 chifres. Gente, pelo amor de Deus, gente. Sabe, e aí fica muito complicado a gente amadurecer nesse quesito batalha espiritual, porque batalha espiritual necessita de alguns dons, de todos os dons que a gente conhece, os 9 de 1 Coríntios e depois os outros dons em 2 Coríntios, algumas descrições que Paulo fala. A gente precisa do discernimento de espíritos e do amor. Esses 2 são os dons mais importantes em batalha espiritual. Pensou que era profecia? Pensou que era milagres? Pensou que era... Não. Louvor e adoração não liberta ninguém, filho. Louvor e adoração estabiliza o ambiente. Louvor e adoração traz para você uma estabilidade espiritual. Mas louvor e adoração não liberta. Tá bom, gente? Quem liberta é o nome de Jesus. Quem liberta é a unção que está sobre você. É a energia do Cristo que está sobre a tua vida. Se você for um com Cristo, ninguém pode te abalar. Tem que ser um com o Cristo. Eu posso cantar, botar muito louvor na minha casa, vou estabilizar a minha casa, vou fazer com que a minha mente se volte para os céus. O louvor é uma chave, é um meio para eu chegar a Deus. É um meio para eu querer estar próximo de Jesus. Mas quem vai me dar vitórias em batalha espiritual é a minha autoridade, é a unção que está sobre mim. Eu tenho um vídeo que eu botei agora, como você se livrar de setas, de energias ruins, eu vou explicar sobre isso. Você assista o meu vídeo aí depois que você vai ver as dicas que a gente dá. Mas vamos lá, fechando aqui. Nossa guerra na terra, gente. Eu infelizmente não posso... E você tem que ver isso aqui, nós temos essa batalha. E por que é na terra? Porque olha aqui, para onde nós vamos seguir? A nossa guerra agora é nas pessoas. Gente, nunca tivemos um momento tão ruim na humanidade. Sabemos que somos de Deus, olha o que João diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. E é verdade, estamos passando por uma batalha espiritual muito grande. É muito grande essa batalha que temos passado e cada vez mais precisamos orar, cada vez mais precisamos lutar, cada vez mais precisamos ter vida com Deus. Gente, vamos segurar a onda das... Olha, eu gosto muito de psicologia, em todas as áreas da psicologia, né? E tanto a junguiana quanto a freudiana. Gosto de muitos teóricos da área de psicopedagogia, psicologia social. Isso é bom porque a gente passa a entender o ser humano como um todo, né? A Bíblia é importante, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que comer Bíblia, mas também tem que estudar outras coisas para você ter a capacidade,
sabe? A capacidade de entender o mundo como ele é. E se você não tiver esse entendimento, você acaba ficando muito religioso, acaba vendo as coisas muito com viés teológico. E não dá para ver o mundo com viés teológico. Você tem que ver o mundo com os olhos de Deus. Mas para ver com os olhos de Deus, você tem que ter um entendimento. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem ensinou a ele alguma coisa? Quem deu para ele primeiro para receber dele? Então, se a gente não tem essa capacidade, a gente precisa se capacitar através de livros, de estudos. Ah, por falar nisso, vocês me dão um segundinho. Gente, todo mundo vê esse livro assim, ó, e lê, o que está escrito aqui? Maçonaria. Já me perguntaram se eu era maçom. Gente, olha o título do livro. A Cidade Secreta da Maçonaria. Isso é um estudo de batalha espiritual, de como Washington DC foi feita toda a base de bruxaria e satanismo. Isso é um livro de estudo sobre a Washington, sobre a maçonaria, tá bom, gente? Por favor, não sou maçom. Eu tenho 2 vídeos contra a maçonaria, como é que eu sou maçom? Fecha aspas, desculpe aqui. Voltemos. Então, gente, a nossa luta não é contra a carne e sangue. A gente fala assim, porque a nossa luta não é contra seres humanos. Verdadeiramente, não é diretamente contra seres humanos. Mas, querendo ou não, o sistema espiritual em que estamos vivendo está usando o ser humano contra o ser humano. Jesus disse que os seus piores inimigos seriam quem? Não seria o traficante, não seria o miliciano. Seu pior inimigo seria o quê? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa. Por quê? E não pense que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer espada, porque vão ficar contra você quando você professar o meu nome. As pessoas vão te odiar por amor de mim. Por causa de mim, por seu amor a mim, as pessoas vão te odiar. Vão te rejeitar. Vão dizer que você não presta, que você quer ser mais santo que os outros, que você, na verdade, você é nojento, você acha que todo mundo vai para o inferno, está mandando todo mundo para o inferno. Infelizmente, é assim que funciona o mundo. Quando você quer ser um pouco melhor, as pessoas, isso é psicológico, as pessoas ficam com raiva de você ser um pouco melhor. Numa empresa, se você é muito competente, seus colegas vão começar a ficar com raiva de você, porque aparentemente você dará a conotação de que eles são piores do que você. Então você não pode ser melhor do que eu, cara. Para com esse negócio. E no mundo é assim. Tá querendo ser melhor do que eu? Agora vou orar? Não bebe, não fuma, não cheira, não dança, não vai para um motel, não trai, não adultera, não fornica. É verdade. Infelizmente, é assim que funciona. Então, a nossa luta não é contra seres humanos. Você não tem que lutar contra seu pai e sua mãe, mas tem que lutar contra o sistema que aprisiona eles. E eles estão debaixo de um sistema satânico. E esse sistema justamente aprisiona-os. Se você não viu, por favor, veja o filme Matrix. A nossa luta, a última luta agora, é contra o sistema global. Gente, eu não posso... Eu tenho que tomar todo um cuidado para senão o YouTube trava o meu vídeo se eu mostrar o filme. Não posso mostrar o filme para vocês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o áudio de um texto, de um trecho do filme, e eu quero que vocês ouçam bem enquanto vocês veem a imagem. Se eles não forem libertos do sistema, eles serão nossos inimigos, porque eles estão conosco, eles estão fora. É uma grande luta que nós temos contra o sistema. E é isso que temos vivido. E a igreja, infelizmente, entrou no sistema. Por causa do dinheiro, por causa da mídia, por causa da fama. Vamos entrar no sistema, por causa da política, cheio de pastor deputado. Só Deus sabe o que eles estão fazendo lá em Brasília, nas suas câmaras legislativas. Não, Matrix você acha aqui no YouTube. Eu não posso colocar, senão eles... brigam aqui com a gente por questões de direitos autorais. Eu precisava... Esse trecho é emblemático no filme. Eu não estou dizendo que todo cristão que está na política é corrupto. Negativo, por favor. Não estou dizendo. Estou dizendo que todos que estão lá, só estou dizendo que muitos, por causa desse sistema global, se venderam a Satanás. Se prostrado me adorares, e o que tem de gente aí prostrado, adorando Satanás para ter os reinos dessa terra, o que tem de... infelizmente, filhos de Deus que em todas as promessas do Senhor, vendendo, trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha, é muito complicado a gente entender que as pessoas estão... É que se vendendo é uma complicada, é um nome muito pesado você falar que a pessoa está se vendendo, né? Mas, infelizmente, eu não tenho outra palavra para dizer. Porque se você se voltar para Deus para tentar ganhar alguma coisa do mundo, Jesus deixou bem claro, você serve um e aborrece o outro, e vice-versa. Gente, semana que vem eu dou continuidade, tá bom? Deus abençoe. O vídeo tá aí, tá?
Volta lá, daqui a pouco ele vai ficar fixo no canal. Por favor, curte, compartilha, em nome de Jesus, ativa as notificações, se inscrevam. E você que quer apostila, quer certificado, fazer parte do grupo do WhatsApp, se inscreva. DDD 21 99 210 6828. Fale com a Josiane, ela vai escrever você. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa fortalecer a família, a casa, o ministério de vocês. Amém. Até semana que vem. Amém.